Hoje eu quero falar para vocês algumas dicas muito importantes para quem está começando no Airbnb e quer criar um caminho novo, quer criar uma forma de se estruturar de uma forma organizada para chegar num novo patamar dentro do Airbnb. Às vezes no começo, gente, eu sei o quanto é duro, porque a pessoa às vezes desanima. Ela entende que pode de repente alugar, ganhar muito dinheiro, rios de dinheiro. Todo mundo começa com uma perspectiva de que, pô, o Airbnb tá famoso, agora o Airbnb é a solução para todos os problemas de todo mundo. Nós vamos pegar a minha casa aqui, vou mobiliar, vou pôr no Airbnb, vou ganhar rios de dinheiro e vou transformar a minha realidade, né? E eu quero te dizer que eu passei por isso também, muita gente passou. Eu tenho, dentro da minha mentoria, mais de 300 alunos que também estão buscando cada vez mais crescer no Airbnb. Conheço tanta gente que passou por esse caminho. E eu quero te dizer que sim, é verdade, é possível que você consiga crescer. A gente tem essa visão de que é possível viver de Airbnb como hoje. Eu vivo de Airbnb, conheço muita gente que vive disso, porque o Airbnb é uma forma sem burocracia nenhuma para você crescer e acelerar com muitos resultados. Mas o processo não é tão simples quanto parece. Então eu queria falar um pouquinho para vocês hoje coisas que você pode fazer ao longo do caminho para que você no momento de dificuldade consiga se desvencilhar e acelerar no Airbnb. Porque a gente tem muita ansiedade. Na verdade, o ser humano tem essa ansiedade. A gente acaba vivendo muitas vezes mais no futuro do que no presente. Às vezes você está hoje aqui sentado, parado, vendo essa live, você está pensando que você tem que pagar conta amanhã, que depois de amanhã você tem que visitar às vezes o teu pai, você tem que fazer uma atividade profissional daqui 3 dias, e a tua mente está rodando. Então o ser humano ele tem uma enorme ansiedade. E aí quando você começa um projeto novo, como acelerar no Airbnb, etc., você começa a pensar, meu Deus, quero ganhar 5 mil reais por mês, quero alugar o Natal, o Carnaval, uma fortuna, quero ganhar muito dinheiro, e aí eu também quero, todo mundo quer. Só que você não pode deixar essa ansiedade acabar com a tua vida, com o teu projeto. E é por isso que eu vou te falar coisas aqui, para que você traga para a realidade aquilo que você precisa fazer. Não adianta você fazer um anúncio lindo, com fotos maravilhosas, com descrições incríveis, e achar que aquele anúncio vai sair vendendo reservas uma atrás da outra a partir do dia seguinte, porque não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você precisa entender que é fundamental que você tome algumas atitudes para que aquilo aconteça. Então, se você está no começo, eu vou te explicar. Se você está no começo, a primeira meta que você precisa ter é se tornar superhost. Tá? Então, a primeira meta é você se tornar superhost. A primeira. A segunda meta é que você consiga alugar o teu imóvel os 4 finais de semana de um mês. Percebeu? Duas coisas. Isso aconteceu comigo. Isso é trazer para a realidade. Isso é parar de sonhar. É parar de aumentar a tua ansiedade dizendo que você vai ficar milionário e você não está ficando. Passou mais uma semana e você não aumenta o preço. Passou. Gente, traz para atividades concretas. Você precisa virar superhost e você precisa alugar os 4 finais de semana de um mês. Percebeu? Anota isso. Se você está começando e está com dificuldade, anota em algum lugar para você todo dia de manhã acordar e olhar para isso. Eu preciso virar superhost, eu preciso alugar os 4 finais de semana de um mês. E aí você vai ter uma previsibilidade de qual é a receita que você consegue fazer em 4 finais de semana e você vai começar a dar passos importantes no Airbnb, porque você vai virar superhost. E isso você consegue colocar no teu dia a dia, tirando a ansiedade. Entende? Por quê? Porque para virar superhost você precisa atender 4 critérios. Então não são critérios subjetivos, são critérios objetivos. Então você vai trabalhar para atender 4 critérios de superhost. E você alugar 4 finais de semana de um mês não é subjetivo. Você vai trabalhar para alugar os 4 finais de semana do mês. Começando por qual? Pelo próximo final de semana. Você vai fazer um mapa de mercado. Você vai entender quem são seus principais concorrentes para a data exata no próximo final de semana que está chegando, que talvez você ainda não alugou. E aí você tem um fato concreto, você sabe qual é o preço que você precisa colocar para vencer aqueles concorrentes que já estão lá tentando alugar para esse próximo final de semana. E aí você vai tentar alugar para o outro final de semana, que é o segundo, e depois para o terceiro, e depois para o quarto. E ponto final. Ah, mas e daqui 2 meses? Estou preocupado com a minha agenda. Esquece. Você precisa focar em alugar os 4 finais de semana deste mês. Para o próximo mês você pode pôr um preço um pouco mais alto. Imagina que você consiga começar a atender os 4 critérios de superhost.
e você consiga, ajustando o preço, ajustando datas, ajustando agenda, ajustando disponibilidade, que você precisa aprender, se dedicar e aprender e trabalhar de forma profissional, você consiga fazer locações em 4 finais de semana de um mês. Vamos supor que a tua diária seja R$200. E você, alugando 2 diárias, você faz R$400. Você paga a limpeza, é claro que você vai cobrar a limpeza do hóspede, você ganhou 400. Então significa que em um mês você fez R$1.600. É claro que não vai acontecer no primeiro mês, você vai estar aprendendo, talvez no segundo, no terceiro mês. Quando você estiver alugando os 4 finais de semana de um mês, você vai começar a prestar atenção que o dinheiro está começando a aparecer na tua conta e você está quase virando superhost, ou já virou. E aí o algoritmo do Airbnb por si só começa a compreender algumas coisas importantes. A primeira, peraí, o Fábio, que antes era um Zé Ruela, não sabia nada, não alugava no Airbnb, agora o cara está alugando. O algoritmo, que é um robô, percebe que eu estou alugando 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, 4 vezes por mês. É um alerta, sinal de alerta. O algoritmo fala, vamos prestar atenção. O algoritmo que é um robô, vamos prestar atenção, ele está alugando os 4 finais de semana de um mês. Segundo, esse cara está indo bem, porque ele só tem nota 5, percebeu que não é fácil, né? O cara só tem nota 5, só tem bons comentários e virou superhost. São 2 coisas que são uma bomba sobre o teu anúncio. Porque o teu perfil subiu como superhost e você alugou os 4 finais de semana de um mês. O Airbnb é como se o robô, o algoritmo do Airbnb estivesse olhando para você e falando, Fábio, agora eu vou te colocar um pouquinho mais para frente, porque eu já percebi uma coisa, você não deixa o hóspede na mão, você está acertando o preço, você está conseguindo alugar, você virou superhost e você está num outro patamar. Aí você subiu um nível. Percebe o que você fez? Você tirou de lado a ansiedade, o desespero de sair falando na internet, meu Deus do céu, meu anúncio não aluga, minha casa não aluga, o Airbnb é uma porcaria, o Airbnb não serve para nada. E você sentou na tua cadeira, olhou para aquilo que você pode fazer, que é a tua realidade, tirou a ansiedade e focou naquilo que você pode atuar. Você não ficou esperando o Airbnb te ajudar, o Instagram te ajudar, o fulano beltrano te ajudar, o teu pai te dar dinheiro, fulano. Não! Você focou naquilo que você pode fazer. E você conseguiu ser superhost e alugar os 4 finais de semana. O Airbnb olha para você com outros olhos. Sabe o que acontece no mês que vem? Você começa a alugar os 4 finais de semana e mais 1 ou 2 dias da semana que você não alugava antes. Então provavelmente dos 1.600 que você estava fazendo, agora você faz 2.200. E daqui a pouco o Airbnb começa a te dar o segundo selo de superhost depois de 6 meses. E você começa a alugar mais. Você começa a ter uma taxa de ocupação de 50%, 60%. Daqui a pouco você está fazendo 3.000, 3.500. Só que para isso, você não pode ser amador. Para viver de Airbnb, para fazer 50% de locações por mês, para talvez um dia chegar como eu, que tenho 25 anúncios no Airbnb e estou fazendo, quando eu olho lá o período de 365 dias, 750 mil reais. Claro que não é com os meus anúncios só, anúncios de terceiros também. Mas para chegar nesse nível, com 91% de notas 5 estrelas, que é o meu caso, você precisa trazer para a tua realidade cotidiana. Fazer todo dia, aquilo que dá resultado. Tirando a ansiedade. Tirando esse movimento de desespero, de dizer, só comigo que não dá certo com o outro. Porque você precisa fazer. Então, baixa a cabeça, organiza um tempo da tua semana para focar no Airbnb. 1, 2 vezes por semana. Anota os teus preços, anota os preços do teu concorrente. Ajusta os teus preços para você virar superhost e para você alugar 4 vezes no mês. Quando você fizer isso e virar superhost pela segunda vez, você vai lembrar de ter visto esse vídeo. Você vai lembrar que esse é o primeiro passo para você criar uma carreira de sucesso, para você viver de Airbnb e talvez se capacitar para ter uma nova profissão, para criar um novo caminho, onde você possa um dia talvez viver de Airbnb. É amanhã? Não. É no dia seguinte? Não. É com 2 anúncios? Não. Mas talvez na tua cidade, no teu mundo, no teu local, você seja a pessoa que vai comandar esse mercado administrando imóveis de terceiros. Posso te falar isso porque eu conheço inúmeros. Eu conheço a Roseli no Guarujá, eu conheço a Cíntia em Florianópolis, eu conheço a Bel em Gramado, eu conheço a Roberta no Rio, eu conheço a Yolanda em Salvador, eu poderia listar muitos. Esses eu conheço porque estão na minha mentoria. E eles têm muitos imóveis sendo administrados em muitas dessas cidades, porque eles começaram assim, do zero absoluto, como eu comecei do zero absoluto, e como você pode começar. Se você está vendo esse vídeo e você quer fazer só com o teu imóvel, é mais fácil ainda.
pode seguir essa receita, você vai alcançar. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.